Começaremos então a apresentação da segunda parte do trabalho da Unidade Curricular CDSI. Esta segunda parte consiste num sistema de informação de clubes de futebol. Este trabalho foi realizado por mim, Gui Turpin, e pelo meu colega, Fernando Cruz. Vamos então dar início à primeira fase do trabalho, ou seja, à análise do modelo estrutural. Vamos então focar-nos no diagrama de classes, mais precisamente no que toca ao tema gestão de plantel. Para tal, começamos por alterar as classes clube e jogador, acrescentando, no caso da classe clube, os atributos budget, em dívida e valor em dívida. No caso do jogador, acrescentámos o atributo condição física. Acrescentámos também algumas outras operações que vamos ver um pouco mais à frente. No que toca a classes criadas de raiz, criámos as classes equipa técnica, olheiro, jogador em observação, contrato, fair play financeiro e preparadores físicos. Adicionámos também alguns enumerados, sendo eles o tipo de contrato e o estado de atividade. Contando agora um pouco a história deste tema. Temos, portanto, um clube, ou vários, todos podem fazer o mesmo, que contrata uma equipa técnica. Esta equipa técnica pode depois contratar um olheiro e ativar os seus serviços, tornando, portanto, o estado de atividade true. Este olheiro pode depois observar um ou um conjunto de jogadores e se chegar a um acordo com eles, ou seja, se o atributo acordo estiver a true, estes podem assinar um contrato com o clube. No que toca ao fair play financeiro, esta classe serve de controle à atividade financeira do clube. Ou seja, ele vai verificar o valor em dívida do clube e caso este esteja, por exemplo, acima de zero, vai tornar este clube como um clube endividado. Temos também os preparadores físicos, que são contratados pela equipa técnica e têm como objetivo repor a condição física dos jogadores. Vamos agora para a segunda parte do modelo estrutural, ou seja, a análise do diagrama de objetos. Para tal, vamos correr este ficheiro SOIL, que consiste na criação e inicialização dos objetos e respectiva execução das suas funções. Como podemos ver, temos os objetos criados, olheiros, equipa técnica e clube, jogador em observação e preparadores físicos. Vamos então verificar as relações entre estes. Temos, portanto, a contratação da equipa técnica, de seguida a contratação dos olheiros e dos preparadores físicos, o pedido dos serviços dos olheiros, ou seja, a ativação do seu estado de atividade, a inicialização do scouting, ou seja, os olheiros começam a observar os jogadores. Temos, portanto, o início da negociação, sendo que um dos jogadores aceita o acordo, o outro rejeita. E, por fim, a contratação de um dos jogadores, neste caso o Ronaldinho, e o respectivo contrato. Tudo aquilo que acabámos de ver também podemos verificar no diagrama de sequência, a inicialização do modelo comportamental, no qual verificamos a execução de cada função uma a uma. Temos, portanto, as inicializações, tal como referi há bocado, as contratações, a ativação dos olheiros. Aqui é mais nítido a definição do plafond, ou seja, o estabelecimento do limite de dinheiro que os olheiros podem gastar na procura de jogadores. Temos, portanto, o ato da observação dos jogadores, a negociação em si, através das funções aceita acordo e rejeita acordo, o insucesso dos olheiros, a contratação do jogador, a inscrição do jogador no clube, o sucesso do olheiro e o contrato em si. Vamos então passar para a fase final da modelação comportamental, ou seja, a análise do diagrama de estados. Nós temos 3 diagramas de estados para 3 classes diferentes, sendo elas as classes clube, olheiro e jogador em observação. Uma vez que as classes jogador em observação e olheiro estão relacionadas, ou seja, as mudanças de estados entre elas estão relacionadas, decidimos observar primeiro estas duas e só numa fase posterior analisar a classe clube. Vamos, portanto, dar início. Temos, portanto, a contratação do olheiro, como verificámos há bocado no diagrama de objetos, em que este passa a ter um estado de atividade e um salário. De seguida, são ativados os serviços através da função fica ativo e através da função observa jogador, este passa a observar jogadores. Temos, por fim, o insucesso do olheiro, peço desculpa, devido à rejeição do jogador, tal como podemos verificar no diagrama de estados do jogador em observação. Devido a este insucesso, este olheiro pode, por exemplo, ser demitido através da função demite, que pode ser invocada pela equipa técnica. Tal como podemos verificar.
este olheiro neste momento não tem salário e não tem estado de atividade, sendo que pode novamente ser contratado, tal como podemos verificar. Voltando assim ao estado inicial, tendo um emprego. Por fim, vamos analisar o diagrama de estados da classe clube. O clube tem, portanto, três estados possíveis: o estado estável, endividado e em falência. Temos, portanto, em foco o estado financeiro do clube. Vamos começar por exemplo, pedir um empréstimo. Verificamos que o clube passa, portanto, a estar endividado, ou seja, tem o budget positivo, mas o valor em dívida é também positivo, ou seja, neste caso de 200 euros. Para sairmos deste estado, podemos, por exemplo, pedir o apoio dos acionistas, que no fundo fazem um investimento em nós e pagam-nos a dívida. Nesta altura temos um budget de 480.200 euros, valor em dívida de zero, ou seja, não temos nenhuma dívida para com o banco. Uma das maneiras de nós abrirmos falência é, por exemplo, rescindirmos contrato com um jogador cuja cláusula de rescisão é superior ao nosso budget, ou seja, ao dinheiro que nós temos disponível. Vamos verificar isso mesmo a acontecer. Aqui está. Tal como podemos verificar, temos um saldo negativo de menos 19.800 euros. Uma das três maneiras de sairmos deste estado, sendo que as três são receber o apoio dos acionistas, pedir empréstimo ou vender um jogador, seria, por exemplo, pedir o empréstimo, que é o mais comum. Vamos, portanto, pedir o empréstimo. Por exemplo, 20.000 euros, que cobra a dívida e ainda nos deixa com algum saldo positivo. Passamos, portanto, para o estado endividado, com um budget de 200 euros e com um valor em dívida de 20.000 euros. Novamente, os acionistas entram em ação e investem em nós, pagando-nos a nossa dívida. Passamos, portanto, para o estado estável novamente, com um budget positivo. Até podemos verificar isto aqui na linha de comandos, através da função mostra estado, peço desculpa, na qual verificamos que temos um budget de 200 euros positivos, um valor de dívida do clube igual a zero, temos, portanto, um clube não endividado e um estado estável. De seguida, passaremos à descrição do tema Bibliotecas e Jogos. Para este tema, adicionamos as classes Sócio, Controle de Cotas, Online, que é uma derivação da bilheteira, Bilhete Sócio, Adepto, Bilheteira, Bilhete, Steward. E também alteramos a classe Clube, ao qual adicionamos os métodos Tornar Sócio e Cancelar a admissão de sócio. Adicionamos também o numerado Categoria Sócia. Passando à história, podemos ter inicialmente dois adeptos, em que um deles se torna sócio do clube. Os sócios têm acesso exclusivo à bilheteira online, onde podem comprar o bilhete de sócio e as suas cotas são controladas pelo tal indivíduo, que se for maior do que zero, o sócio fica suspenso. O adepto, para comprar o bilhete, deverá dirigir-se à bilheteira, onde os bilhetes são emitidos, para posteriormente os adeptos comprarem os bilhetes. Por fim, temos a classe Steward, que tem como função validar tanto os bilhetes de sócio como os bilhetes de adepto. Passando então ao diagrama de objetos, vamos testar usando este fecheiro SOLID para a criação e inicialização dos objetos e a execução dos seus métodos. Inicialmente temos o sócio GUI, que está associado ao Clube Benfica. Temos o adepto Carlos, a bilheteira online, o estádio Alvalade, o jogo, o adepto David e a bilheteira física. O sócio Gui cancelou a sua admissão de sócio, Benfica. Como podemos ver, o Carlos passou a ser sócio do Clube Benfica.
O adepto David mostra interesse em comprar o bilhete e a bilheteira emite o bilhete e o bilhete é comprado. O sócio 2 também mostra interesse em comprar o bilhete e por fim a bilheteira online também emite esse bilhete e o sócio compra o bilhete. Passando ao diagrama de sequência, temos a inicialização do Gui, que se torna sócio, e a inicialização dos outros adeptos. Aqui temos o cancelar a admissão de sócio do Gui e o tornar-se sócio do Carlos. Para comprar o bilhete, o David mostra interesse, o bilhete é emitido, que depois é comprado. E para o sócio, igual. O bilhete é emitido e posteriormente é comprado. Por fim, na análise do diagrama de estados, temos 5 estados para 5 classes diferentes, que são adepto, sócio, bilhete, bilhete, sócio e bilheteira. Visto que os estados das classes bilhete e bilhete sócio são iguais, só vamos apresentar os estados da classe bilhete. Inicialmente, a bilheteira passa de estado fechado para aberta, para os adeptos poderem comprar o bilhete. O adepto David mostra interesse em comprar o bilhete e finalmente o bilhete é comprado. Como aqui podemos ver, o estado do bilhete está no estado comprado, que no estado inicial está no estado inválido e posteriormente passa ao estado válido. O sócio, no estado inicial, pode estar no estado suspenso por ter cotas em dívida e pode voltar ao estado de sócio ao pagar as suas cotas. Posteriormente, o sócio também mostra interesse e finalmente o bilhete é comprado.